E chamo então o Rossandro, André e Suzana para a gente começar o nosso Q&A. Tá bom? Alô? Muito bem, pessoal. Então, tem poucas perguntas, né? Aqui mais 3 dias de seminário. Isso aqui porque eu já fiz uma seleção primeira. Então, vamos lá. Alguém fez uma pergunta aqui, como a reencarnação pode explicar a homossexualidade, a transexualidade? O Andrei tem aí o livro Homossexualidade, Transexualidade, a Luz do Espírito Imortal. Só queria dar essa informação. Tem palestra na internet, nós fizemos aqui no ano passado, na Semana Espírita do KSSF, um seminário sobre sexualidade, está disponível no canal do KSSF, então fica aí a referência para quem fez essa pergunta, tá bom? Só para a pessoa poder pesquisar e ver lá. Qual exercício vocês sugerem para criarmos intimidade com Deus? Ótima pergunta. Qual exercício nós fazemos para criar intimidade com Deus? Eu conheço 2. O primeiro deles chama-se oração e o segundo se chama serviço. A oração é a nossa comunhão com o Pai. É conversar na intimidade de nós mesmos com simplicidade, com honestidade, tendo como premissa que aquele que nos ouve e está em nós imanente é uma sabedoria suprema que nos conhece muito melhor do que nós mesmos e que nos sabe muito mais profundamente do que nós já alcançamos. E que, portanto, sendo amor incondicional, nos guia e nos conduz. Esta construção de intimidade é uma aproximação contínua. É dia após dia você exercitando. É como uma pessoa que você está do lado. Você vai construindo a intimidade à medida que você se aproxima e permite sentir. E aos pouquinhos também vai aprendendo a reconhecer os caminhos das falas de Deus, das respostas de Deus dentro da sua própria intimidade. Então esse é um caminho que me parece fundamental, essencial. O segundo é o do serviço. Porque no serviço nós nos tornamos parte de um movimento que está em profunda sintonia com a própria essência do universo. Gandhi sempre disse uma frase que eu achava muito estranha. Na verdade, eu não achava estranha, não, eu achava doida. Eu olhava e falava assim, Gandhi não devia estar bem quando escreveu isso, então essa frase não deve ser dele. Ele dizia assim, a melhor maneira de se encontrar é se perder servindo aos outros. E eu olhava com estranheza para essa frase. Claro que eu tinha que olhar com estranheza, eu não tinha experiência com o serviço ainda para que percebesse uma nuance daquilo que ele pode estar querendo dizer com esta frase. Mas à medida que o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras vai oportunizando que a gente transcenda barreiras, as nossas próprias, as dos outros, de conexões, nós vamos percebendo que quanto mais nós entramos em contato com a dor do outro, com a vulnerabilidade do outro, com a necessidade e também com a beleza, com a riqueza e com a grandeza do outro, mais você vai ressignificando a própria vida e mais você vai percebendo o que é seu, o que é próprio e como você se encontra no meio disso. Então, esse caminho de descoberta de si mesmo, através do serviço, ele é um caminho também de percepção do divino que há dentro de nós. E um caminho de encontro com Deus através das experiências de afeto. Das experiências que
que constroem pontes e fazem com que a gente sinta um pouco da grandeza do amor no outro, na gente mesmo, que às vezes a gente não acredita que a gente possa ser fonte, e imerso no meio da nossa escuridão. Às vezes a gente nem percebe que pode ser vagalume, não é? E então alguma situação te oportuniza que de repente uma luz acenda. E ela não se sustenta muito tempo, não, mas ao acender, você percebe que você tem. E dali a pouco ela acende de novo. E vai apagar de novo, e vai acender de novo. E a caminhada é essa mesmo, né? De pouco a pouco, a experimentação, a aproximação vai fazendo. Então, o que transformou Saulo em Paulo? Não foi a decepção e a frustração de se perceber perseguidor, simplesmente. Foram 3 anos no deserto, enfrentando a sua própria solidão na reconstrução de si mesmo. A coragem de voltar e recomeçar. E pequenas experiências que foram somando a ponto dele chegar àquele ponto que nós conhecemos um Paulo de Tarso, extremamente integrado com Jesus, a ponto de dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, porque estava numa tamanha identificação com Jesus que para ele já não fazia mais distinção entre ele e o próprio Cristo, tamanho nível de sintonia que ele se sentia internamente. Parece que o aprendizado e a aproximação aos poucos vão nos dando. E eu garanto que quem é trabalhador espírita e já está nesse caminho, já sente isso. E só está nesse caminho porque sente isso. Porque sente um encontro, um aconchego, uma alegria, um calor interior que faz a gente querer ir adiante. Não é? Então, oração e serviço parecem ser caminhos eficazes de conexão com o Pai. A gente vai fazer um pouquinho diferente a dinâmica hoje para dar a oportunidade de lermos mais perguntas. Então, a pergunta foi bem respondida pelo companheiro Andrei Moreira. Obrigado, irmão. Vamos seguir a próxima pergunta, que de uma certa forma ele também já respondeu, porque como me dar conta dos meus poderes, né? Então, a primeira ideia é acreditar que você tem, né? E depois se movimentar, sair da margem da vida e se colocar a caminho. E quando se trata do amor, o amor ele não se esvazia. Então, quanto mais amor nós damos, mais nós vamos descobrindo que nós temos mais amor dentro de nós. O Espírito Dias da Cruz diz que nós temos dentro de nós como se fosse um lençol freático submerso, que é a fonte do amor em nós. Então, o amor, a experiência do amor, do poder do amor, é interessante, porque, como eu disse, quanto mais a gente dá, é fascinante, porque ao invés de esvaziar, o ato de dar nos dá a noção e a consciência de que nós temos essa possibilidade e vamos entrando em contato com esse manancial de amor que existe em nós em potencial. Então, as virtudes estão todas em nós, são a nossa herança, não é? E o que vai nos dar consciência dos nossos poderes é a prática, é o levantar, caminhar e o fazer. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai se dando conta da nossa própria capacidade de fazer, de servir e de construir. Essa pergunta, vou passar para a Rossandra diretamente, porque foi feita para ele, né? O que você tem a dizer sobre a grande sensibilidade das crianças e jovens de hoje, da não resistência à frustração? Qualquer coisa é considerada bullying. Por pouca coisa se deprimem. E qual o papel dos pais em tudo isto? Posso fazer um seminário sobre o tema? 5 minutos. 5 minutos. Sugestão, tem um monte de palestras sobre o tema na internet para aprofundar. O livro Help Me Edu, é todo um tratado sobre isso, com pesquisas bem atuais. Queria só acrescentar, Suzana, aqui me veio uma imagem na cabeça de como não é minha, porque eu não criei, então deixa eu transmitir ela, porque eu recebi aqui, né? Uhum. Sabe quando a gente está cavando petróleo? Vocês já viram um filme de pessoas cavando petróleo? Às vezes é preciso muito tempo, às vezes se cava ali, até achar, né? E quando finalmente chega no lençol que está lá o petróleo, ele jorra de um jeito e de uma intensidade, e quem primeiro se molha são as pessoas que estavam procurando. É assim o amor. A gente é o primeiro a se beneficiar desse amor, só que ele é tanto que não dá para ficar só para a gente.
E eu não poderia ficar com petróleo só para mim, porque eu não ia enriquecer em nada, porque é preciso então que isso jorre e vá para os outros. O amor é desse jeito, é infecundo. E num mundo como o nosso, tudo que a gente não pode economizar é amor, vamos combinar, né? Com relação aos jovens, primeiro é bom dizer uma coisa. É muito comum as pessoas dizerem assim, esta geração está perdida. Quando a pessoa diz isso, eu penso, será que ela desencarnou? Porque ela pensa que essa geração é de quem? É nossa. Essa geração é a nossa geração. Não é a geração dos jovens. Todos nós encarnados estamos nessa geração. Todas as gerações, todas, até hoje, e não vai ser diferente, venceram. Todas as gerações mostraram soluções para o seu tempo, para as suas angústias. Mas nós não podemos negar que se as gerações vencem, em momentos críticos como o nosso, alguns se perdem. Mesmo que temporariamente, se perdem. Nós temos, obviamente, aí uma fragilização que tem muito a ver com os pais, que não entendem o caráter pedagógico da educação. Todo pai, toda mãe, todo aquele que cuide e cumpre esse papel, ele entende, tem que entender que tudo que ele faz, o que ela faz, o que eles fazem juntos, tem caráter pedagógico. Qualquer experiência com os filhos deve ser, isso sem nenhuma noia, assim, eu tenho que ensinar. Não, de forma muito tranquila, tem um caráter pedagógico. Eu uma vez estava em São Paulo, fui fazer uma palestra lá, e o cara me convidou para ir na casa dele, depois de jantar, porque ele tinha pedido na empresa se fosse possível jantar com ele. E o cara era bem rico. E bem rico em São Paulo é uma coisa constrangedora. Chega a ser humilhante. E aí eu fui na casa do cara, realmente um absurdo de coisa e tal. E aí ele disse assim, minha filha gosta muito de você, ela queria mostrar a coleção de bonecas dela. E eu, puxa, uma coleção de bonecas, acabou com a filha. Quando eu cheguei lá, de fato, um quarto enorme e um closet só dessas bonecas que ele dava para ela, eu perguntei para ele, e ela junto comigo, ela com 7 anos, a primeira boneca que você deu foi qual? Aquela lá. Quanto tempo ela brincou? Ah, ela não largava essa boneca, brincava o tempo todo. Quando quebrou, eu tive que esperar ela dormir para poder consertar, porque ela não deixava, a gente não podia nem limpar essa boneca direito. Qual foi a última boneca que você deu? Disse, aquela lá, trouxe de Dubai. Quanto tempo ela brincou? Aí ele olhou para mim e fez, eu acho que eu fiz besteira, né? Muito grande. Tamanho desse closet de bonecas, porque você não entendeu a função pedagógica do brinquedo para a criança. Eu vou dizer para você 2 exemplos. A gente ganha brinquedo Dia das Crianças, Natal e aniversário. Por quê? Para aprendizados. Sua filha de manhã acorda e viu um desenho animado e depois do intervalo do desenho animado vem as propagandas. Os desenhos até são pedagógicos hoje em dia, mas as propagandas... Chega em casa, eu quero essa boneca. Aí você diz, mas não é o dia do seu aniversário. Mas a criança chora. E você que é uma pessoa que educa e sabe do seu papel, mesmo que você possa comprar a loja de brinquedos, você diz, mas o seu aniversário é daqui a 6 meses. Ela chora um pouquinho daqui a pouco, é muito normal, né, Suzana? A criança volta para o universo dela, muito tranquila. As pessoas não suportam 5 minutos de chilique infantil. É impressionante. Não suportam. Aí, no outro dia de manhã, o que é que ela faz? Papai, quantos dias faltam para o meu aniversário? E começa uma contagem regressiva. Beleza, o que é que ela aprendeu ao esperar o dia do aniversário? Paciência. Matemática também. Gostei dessa resposta, ninguém tinha dado. Adorei. Matemática, paciência. Ela aprendeu que chegará o tempo das coisas. Ela não vai roer as unhas, ela não vai puxar o cabelo, ela não vai se cortar, ela não vai ficar sem dormir antes de viajar, ela não vai ficar sem dormir antes da prova, porque ela não vai antecipar as coisas. A ansiedade dela vai ser muito mais controlada. Mas 3 meses depois, a prima ganha a boneca. Porque é o aniversário da prima, mas faltam 3 meses para o dela. Ela vai para o aniversário, já faz aquela cara de... aquele bicão enorme. Entra no carro com aquele bicão, você sabe o que é, mas meio que... que foi? Nada. Aí você insiste, minha prima ganhou. Aí você diz, mas não é o seu aniversário ainda. Mas ela já tem, você explica, mas foi o aniversário dela, o seu é daqui a 3 meses. O que é que ela aprende? Ela aprende a não invejar. Ela aprende a não ficar infeliz com o sucesso dos outros. E aprende a construir o dela. Só com isso, você ensina isso. Quando você, para não ter estresse, para ser mais confortável, dá, entrega, não interage, empodera antes do tempo, você cria um déspota. E há uma inversão da ordem, que a constelação vai explicar, que é o que está acontecendo hoje, uma profundização da ordem. Nós temos a Sua Majestade do bebê.
Há uma inversão da ordem. Eu já vi casos de casais amigos que quem escolhe o carro é criança. A criança que escolhe o carro, gente. Ela que escolhe o que vai comer. Entende? Nós saímos de casas em que os quartos dos pais eram de portas fechadas e os dos filhos abertas, para casas em que as portas dos filhos são fechadas e as dos pais abertas. Não está dando certo. Então, aí tem muito mais coisa que eu poderia dizer, mas para a gente responder todas as outras, procure os vídeos que tem muito conteúdo sobre isso. Acrescenta. Não, você mesmo falar. Resolva! Eu quero que você comenta isso. Ele quer que eu comente, vai. Quando o pai da boneca para justificar a falta. Quando o pai da boneca foi justificar a falta Sim, dele. exatamente. Quando o brinquedo é uma forma de tamponar sua falta. Quando o celular é uma forma de tirar sua presença. Se eu for tirar o celular da criança, porque eu quero que o cognitivo dela seja desenvolvido, está destruindo o cognitivo das crianças do mundo todo, né? Eu tenho que ficar no lugar. Eu tenho que chegar em casa cansado. Suzana estava dizendo, eu fiz esses seminários em intervalos de 10 minutos, cortados, cuidando das crianças. Era mais fácil ela simplesmente, dá um tempinho aqui que eu vou estudar. Mas não é assim que funciona. Eu tenho que estar junto. Porque vai chegar um momento que ele não vai querer mais estar junto. Então eu tenho que estar bem junto no momento que ele precisa de mim, porque no momento que ele não quiser mais estar junto, eu não vou ter nenhum problema, porque eu sei que daqui a pouco ele vai querer voltar. Mas se você é ausência e dá coisas no lugar, você está comprando um afeto que não se compra, gente. Se constrói. Agora vamos mudar de tema um pouquinho. Cresci num ambiente de abuso psíquico, emocional e sexual. Não consigo perdoar meu pai, meu algoz. Bom. Alô. Bom, sem sombra de dúvida, alguém que cresce num ambiente... deixa eu trocar aqui. Sem sombra de dúvida, alguém que cresce num ambiente de abuso, seja ele físico, psíquico ou de qualquer natureza, vai sofrer os efeitos do abuso. E vai ter um trauma e limitações dadas as imagens do abuso. Então, o que é a primeira coisa a se fazer? É limpar o terreno. Limpar o terreno significa, primeiro, ressignificar o abuso, para depois dar conta de fazer o movimento de gratidão, ou de olhar para o amor, ou qualquer outra coisa. Há pessoas que dão conta de fazer uma ponte e ir direto, por exemplo, para a gratidão, ou para outro movimento mais profundo? Tem, mas isso é mais raro. O mais comum e o mais ideal é que você primeiro ressignifique o abuso. Mas só é possível ressignificar abuso físico ou psicológico quando você deixa de ser vítima. O lugar da vítima é o lugar do não empoderamento. Então, mesmo que você seja vítima, comportar-se como vítima é o caminho do fracasso. Vítima quem não é? Todas as crianças e todos os jovens são vítimas dos seus pais. Vítimas do que foi dado, do que não foi dado, do que teve, do que não teve, da presença ou da ausência. Todos têm algo para queixar. Alguns têm para queixar do excesso, outros da falta, outros só da característica. Então, o passo da libertação é quando você deixa de ser vítima. E deixar de ser vítima significa, eu assumo para mim que o algoz não é o meu pai. Pode ter sido meu pai lá atrás, mas agora o algoz sou eu, me vitimizando e continuando no lugar do abuso permanente. O problema é que a vítima é perversa. A vítima projeta o lugar da responsabilidade no outro e fica ausente da própria responsabilidade. E com isso não consegue olhar para o caminho de solução. Então o problema não é ter tido abuso lá atrás, é continuar se abusando hoje. Não é ter tido dor lá atrás, é continuar doendo hoje. Então o que a psicologia fala que comumente se passa com quem sofre abuso? A pessoa passa a assumir para si os sentimentos e os movimentos que vêm do abusador ou da abusadora. E passa a ter a sua autoimagem construída pelo que o outro fez, intencionou ou desejou para si. Com isso, ao longo da vida, acontece um fenômeno que se chama compulsão à repetição. A pessoa abusada
frequentemente se torna abusadora de si mesmo ou passa a repetir o abuso buscando pessoas ou circunstâncias que reatualizem aquele abuso sofrido lá atrás. Por exemplo, vai buscar namorados, patrões, amigos que sejam tão abusivos quanto o papai foi ou quanto a mamãe foi, ou vai se tornar aquela mesma pessoa abusadora destes outros. Esses dois fenômenos são reações, são reativos, não é? Então, como é que ressignifica isso? Quando a pessoa devolve os sentimentos a quem pertence e toma de volta aqueles que são seus. O primeiro passo para isso é decisão. Decisão de ser a pessoa que soluciona a sua própria vida. Deixar de ser algoz de si mesmo, deixar de ser autoabusador. Porque as neurociências nos explicam que todas as vezes que nós revivemos algo numa memória, num ressentimento, que é o sentir de novo, o que nós fazemos é produzir a cascata neuroquímica que aconteceu conosco no momento do evento original. Então eu fui abusado lá atrás, aos 7, aos 8, aos 9 anos de idade, mas estou agora com 20, com 30, com 40, rememorando isso durante 10 anos. Ora, lá atrás teve um abuso que me marcou, mas nos últimos 10 anos e 15 anos, quem é que tem me abusado? Sou eu mesmo. Então, o primeiro passo é perceber que o algoz não está no passado, o algoz está no presente. Assim como o Salvador também. É hoje. E para que a vítima deixe de ser vítima, precisa aceitar a sua história. Sim, foi assim. Teve abuso e eu renuncio à expectativa de que a realidade tivesse sido diferente. Porque enquanto a gente fica nos mecanismos defensivos, a gente não resolve. Quais são os mecanismos defensivos? O se ou o quando. Se tivesse sido assim, se não tivesse acontecido isso, se papai fosse desse jeito, se mamãe tivesse comportado daquele jeito, ou no futuro a gente diz, quando isso acontecer, quando tal coisa se passar, esses mecanismos são impedidores da ação. Ora, a vida não acontece nem no se nem no quando, a vida acontece aqui, agora. E se hoje eu decido transformar a minha vida, então eu dou o passo fundamental. Porque o que move a vida não é o como, é a decisão. Na hora que a gente decide firmemente, a gente vai atrás. Olha, eu estou me autoabusando. Eu ainda não sei como fazer não, mas eu decidi que a partir de hoje eu não sou mais algoz de mim mesmo e eu vou ser aquele que implanta na minha vida o autocuidado e o autoamor que o Rossandro tanto falou. Então agora eu vou procurar como. Onde que eu preciso de ajuda? Quem já fez isso e sabe? Você já passou por isso? Me conta, qual o caminho que você fez? Ah, aquela pessoa te ajudou? Me dá o telefone, por favor. Quem decide, descobre como facilmente. Corre atrás e vai. Então para de pensar que o algoz é o outro e olhe para você mesmo como responsável pela sua vida, que você vai perceber que ao seu redor tem recursos e ferramentas para te ajudar a ressignificar e viver em paz. A próxima pergunta: por que temos tanto medo de ser luz? Bom, a gente fala muito dentro da doutrina espírita sobre o processo de transformação pessoal, né, ou de iluminação, que todos nós estamos buscando. Mas ninguém disse que era uma coisa fácil de se fazer. E falando, estudando sobre isso, nós vamos percebendo que esse processo de iluminação ele requer uma travessia. Nós temos que ir de uma margem à outra. E nessa travessia é preciso sempre que haja alguma perda antes de se haver um ganho. Então, muitas vezes, a parte do problema é que nós não queremos abrir mão do velho. E há no livro Mecanismos da Mediunidade uma fala de André Luiz muito interessante, porque diz lá que, na verdade, nós sabotamos a nossa própria iluminação, o nosso próprio processo de crescimento espiritual, porque não queremos nos afastar das faixas vibratórias a que estamos acostumados e na qual transitamos por tanto tempo,
Então, nós estamos acostumados a essas faixas vibratórias de inferioridade e muitas vezes estamos confortáveis nela. É o que nós conhecemos. Ser luz requer sair desta posição vibratorial em busca de algo novo. E muitas vezes, a inferioridade, a miséria, o drama ainda é o que dá sentido à nossa vida. Pode parecer uma loucura o que eu estou falando, mas é como se no meio de toda a desorganização que a gente vivesse, aí a gente encontra o sentido. É como se a desorganização, a neura, a histeria, a doideira é o que faz a gente se sentir vivo, não é? Dá sentido à nossa existência. Então, buscar a luz é abrir mão do drama e abrir mão de tudo isso que nós estamos profundamente acostumados, porque é o que a gente conhece, em busca de algo bastante desconhecido, não é? E aí, às vezes, a gente dá uns passos na direção da luz e sente falta da miséria, volta correndo para ela. E aí a pessoa fala assim, quero mudar. Quer, mas não quer. Quero a luz. Quer, mas não quer. Não é? Então é preciso, aí a gente acaba entrando numa frustração, até que chega um dia que então, exaustos da miséria, exaustos de vivências e de uma vibração que já não trazem mais nada, nós vamos aí sim encontrar as forças que vêm precisamente como resultado deste imenso cansaço. Mas é preciso que haja um desgaste, muitas vezes, muito profundo, para que a gente diga, chega, agora eu vou então buscar a luz. Então a luz, ela nos apavora, e tem que ser assim, devagarzinho mesmo, não é? As luzes, quem foi, Rossanel? Você que estava comentando hoje de Chico Xavier, que foi levado por Emmanuel? Foi, fala aí. Chico estava com Emmanuel, a gente estava falando isso, porque a gente estava falando da nossa necessidade de casa, de ficar em casa. Aí Emmanuel começa a levar Chico para falar do universo, começa a levar ele é deslocado de forma no corpo astral para vários planetas. E quando ele está numa dimensão bem grande, que Emmanuel está dando uma explicação muito gigantesca, aí Chico faz, Emmanuel, eu queria tomar um cafezinho com um pão de queijo lá em Uberaba. Entendeu? Porque tem hora que a gente quer esse lugar. Muito bem. Não tem nada no universo melhor do que um pão de queijo, um cafezinho, não? Sim. Bom. Como reagir se ao pedir perdão, esse perdão nos é negado? Perdoar não é esperar um pedido de perdão, nem perdoar é esperar um reconhecimento do outro. Sabe a coisa mais irritante que existe quando você vai perdoar? É quando você passou anos ouvindo falar que perdoar é importante, ouviu na sua crença, qual que seja ela, que perdoar é importante, fez terapia para perdoar, conversou com um monte de gente e disse, vou perdoar. Aí chega, Suzana, eu te perdoo. Aí Suzana faz, de quê? Aí você odeia 2 vezes. Quando eu vou perdoar, eu não tenho que criar expectativas sobre o outro e a reação do outro. Eu vou comunicar a minha libertação daquilo, mesmo que você queira continuar me odiando, porque às vezes é um perdão duplo. Eu posso também precisar dizer, eu estou te perdoando e te pedindo perdão. Aí a pessoa vai dizer, mas eu não te perdoo. E você tem que entender, eu sei o tempo que eu levei para conseguir isso, então talvez ela tenha que levar o tempo dela. Eu comecei em algum outro ponto, antes um pouquinho, daqui a pouco ela encontra o ponto dessa pessoa. Então não posso criar expectativas. Eu vou em nome da minha libertação. E o outro vai chegar no momento dele ou dela, da libertação dela. Então tenho que ir. E tem casos em que eu sei que eu tenho que fazer esse pedido sem comunicar a pessoa. Porque eu sei que ela está no nível assim, ainda de tanta perturbação, de tanto egoísmo, que ela pode usar o meu pedido de perdão contra mim. Vai dizer, tá vendo? Agora você reconhece, não sei o quê, entendeu? Então, às vezes, a pessoa está naquele nível assim, eu vou perdoar, não vou nem comunicar, porque ela não vai entender. Ou vai achar que eu sou idiota e vai querer fazer de novo. Entende? Então, é uma coisa que eu vou fazer em mim. Eu posso ou não comunicar ao outro. De que forma instruir pessoas enlutadas a ter uma visão mais leve sobre a perda?
indicando ela para o grupo da Rosana. Não é, Rosana? Projeto Acolher. Isso depende muito de qual fase do luto a pessoa está. Existem diferentes formas de lidar com a perda, diferentes estágios da perda. Né? A Elizabeth Kubler-Ross fala de algumas dessas fases, falando que diante de qualquer processo de perda, a gente passa primeiro pela negação, depois pela raiva, depois pela barganha, depois pela tristeza, até chegar na aceitação. Na negação, não, isso não está acontecendo, e a gente pode ficar ali muito tempo. Não, não é assim, a evidência está diante dos olhos, mas não. Na raiva, na barganha, a gente tenta trocar. Será que se eu fizer isso, não acontece? Né? Aquelas tentativas que a gente faz. Será que se eu parar de fumar, você salva meu marido? Aquelas coisas que... Né? E é até interessante a gente olhar a fase da barganha, porque são as coisas, inclusive, infantis, que povoam a barganha. Né? As barganhas são sempre a nosso favor. Eu geralmente pergunto assim, como é que Deus ganha nessa parte aí? E aí a raiva, sim, está acontecendo, não adianta negar, não adianta barganhar, é assim. Significa que eu vou precisar me ressignificar, que eu vou precisar lidar com isso, e aí vem a tristeza, né? Que é o espaço da ressignificação, o espaço de lidar com tudo que aquilo representa. Depois, então, para quem consegue, vem a aceitação. Porque uma pessoa pode ficar presa numa dessas fases? Pode. Ela está lá na frente da tristeza, volta para a negação? Pode acontecer? Pode. Ela está na tristeza junto com a raiva? Pode. Então, a Elizabeth Kubler-Ross fala que a gente pode passar por várias destas fases. Então, o que fazer? Primeiro, acolher a pessoa e perceber em que fase ela está para ajudá-la a lidar com aquela fase. O que é sempre muito útil é a conversa com quem já passou pela mesma experiência, não é? Que é o que grupos como esses fazem, em que pessoas que já tiveram experiências podem acolher ou outros acolhedores fazem. A Célia Diniz, lá de Pedro Leopoldo, escreveu um livro sobre isso, porque ela perdeu 2 filhos, né? Recebeu carta de Chico Xavier, inclusive, de um deles, e ela conta, chama-se Vencendo a Morte, ou Vencendo a Dor da Morte, uma das duas coisas. E ela narra nesse livro esse tipo de experiência. Agora, tenho tido uma experiência com pessoas que permanecem enlutadas cronicamente. Isso significa, passou aquele período considerado saudável ou natural do luto, que segundo a psicologia aí é normalmente até 2 anos, e a pessoa permanece naquele movimento, agarrada em uma das fases, e aí é muito comum essas pessoas terem dificuldades de fluir na vida, porque frequentemente se instala um movimento de morte na própria pessoa, em que ela quer ir na direção daquele que é amado e que se foi, antes, quando se trata, por exemplo, de uma perda pela morte. E uma das coisas que eu trabalho sempre com essas pessoas é aprender a ressuscitar aquele que se ama. Os nossos amores, as nossas pessoas amadas não morrem quando morrem. Morrem quando nós as matamos. Se nós as deixamos vivas em nós, elas não morrem, elas permanecem vivas. Então, ressuscitar aqueles que nós amamos é deixar que eles sejam presenças vivas em nós, ao invés de ausências mortas. E isso é um respeito a eles dentro do coração. É quando nós olhamos para o próprio amor deles por nós e vemos que se despedir do outro é se encher do outro, não é se esvaziar dele. E o outro, então, permanece cheio dentro do nosso próprio coração. O que os filhos faziam através da mediunidade de Chico Xavier? Vinham falar com as suas mães, consolavam, falavam como é que estavam, falavam um pouquinho também da dor delas, e no final: agora, mãe, para de chorar e vamos trabalhar. Estão me falando aqui para a gente poder servir a vida. Pega o amor que você tem por mim e distribui para os outros órfãos da existência em meu nome. E eu vou estar com você. Olha que coisa linda. O que esses filhos estavam falando para a mãe? Agora para de me matar. Já choramos, foi duro para mim, foi duro para você, mas a realidade é o que é. Agora vamos fazer algo bom com aquilo que nos aconteceu. Vamos nos conectar em outro nível. Para de viver da minha morte e passa a viver da vida que há em mim, que continua a existir. E juntos vamos oferecer o que nós temos. Se não podemos mais
conviver na alegria de distribuir o amor uns para os outros, vamos partilhar, não é? E isso é possível que nós façamos. Me lembrei aqui, só para encerrar, contar um casinho de uma criança que estava vivendo um luto antecipado. Eu lembro que eu era estudante de medicina, fui visitar uma amiga que estava no pronto-socorro ao lado da faculdade, fazendo sutura, fui falar alguma coisa com ela, e ao chegar lá, eu ouvi gritos, uma criança berrando. E eu falei, estão matando, né? E fui lá dentro ver o que era, como é pronto-socorro, sutura, geralmente a gente vê feridas muito grandes. Não, a criança tinha um corte importante na cabeça, que precisava de ser suturado, mas não estava em grande estado crítico, não. Mas nós temos um método muito delicado e suave para dar ponto em criança, não sei se vocês sabem. A gente abre um lençol, estica a criança e dobra e faz ela de uma múmia, né? Inteirinha, ela não consegue nem mexer, fica só com aquela parte que precisa suturar para fora. E ela já estava assim, estava tentando, e haviam 4 adultos tentando segurá-la, e não conseguiam. E ela se debatendo. Era um menino de mais ou menos uns 8 anos de idade. E o que me chamou a atenção, fiquei olhando aquela cena, primeiro, um garoto que tem força maior do que 4 adultos tentando segurar. Segundo, que ele gritava, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu achei aquilo estranho. Eu falei, ele vai ter uma sutura e ele acha que vai morrer com um pontinho desse? Tem alguma coisa estranha. Então, eu sou bem enxerido. Eu cheguei perto e perguntei para a tia, o que está acontecendo com essa criança? Tem alguma coisa acontecendo na vida dela? E ela falou, não, não tem nada. E aí, de repente, ela parou e falou assim, não, tem sim. Uma tia que ele gosta muito está terminal no hospital. E ele não pode entrar para visitá-la. Naquele momento, ele soltou todo o corpo, perdeu todas as forças e resistências e começou a chorar calmamente e dizer, eu não quero que ela morra. E ficou claro que aquela gritaria dele era só um sintoma dizendo, eu estou perdendo a minha tia e eu não posso nem me despedir dela. E não podia, porque era uma situação que ele não podia entrar no hospital. Então ele perdeu a resistência, ele não opôs-se mais à sutura, porque o núcleo da dor dele foi acessado e ele pôde dizer da sua dor. E eu comecei a conversar com ele sobre aquilo. E eu falei com ele, você já viu um palito de fósforo queimando? Eu perguntei para a tia, qual a religião da família? Ela disse, nós somos católicos. Bom, então são espiritualistas, acreditam que algo sobrevive à matéria. E eu disse para ele, você já viu um palito de fósforo queimando? Ele, já. Eu disse, pois é, sabe o que acontece conosco? Nós somos iguaizinhos do palito de fósforo. Quando a morte vem, é como um palito que queima. E sabe aquela fumacinha que sai do palito? É a gente, a nossa essência, a nossa alma que sai. E eu vou te contar um segredo. Continua viva, não morre nunca. E ele abriu um sorriso. Então eu disse para ele, eu estou vendo que o seu amor pela titia é muito grande. E embora ela vá continuar viva, eu estou vendo que você gosta dela e quer falar isso para ela. Então, se você não pode entrar no hospital, posso te dar uma sugestão? Ele disse, sim. Escreve uma carta para ela. Escreve essa carta e fala do seu amor para ela com toda a sua espontaneidade. E ele sorriu. E então eu disse, sabe, o amor da gente é como se fosse um bolo grande. E a gente, às vezes, pode aprender a partir esse bolo em vários pedacinhos e distribuir. Se a titia não tiver aqui mais para você poder dar o seu amor para ela, pega esse amor que você sente por ela e parte como se fosse um bolo e dá um pedacinho para cada um. Nessa hora a sutura já tinha acabado, ele sentou na maca e me abraçou. E eu não esqueço daquele abraço. Deixar vivo aqueles que nós amamos é poder dizer do nosso amor e poder distribuir o bolo para a humanidade em nome deles. Assim, a gente se alegra com eles todos os dias e deixamos de caminhar pela vida como se fôssemos órfãos e passamos a caminhar como pais, como mães, como filhos, irmãos, amigos daqueles que amamos e eles junto conosco no nosso coração. Acabou a conferência, né, gente? Não dá vontade mais de falar. Você encerrou, né, os trabalhos com essa fala. Vamos ver se a gente consegue fazer mais 2 perguntas aqui. Eu vou ter que responder essa. Essa pessoa te utilizou de uma técnica. Fica aí a dica para o futuro. Ela escreveu a mesma pergunta 2 vezes. Você viu?
Talvez se escreva 5 vezes, tem mais chance de ser respondida. Mas como tem 2 aqui, eu vou responder. Quando eu entendo que ainda não consigo perdoar, posso me paralisar neste lugar? Pode, não é? Pode. Quando a gente contou hoje de manhã sobre o processo do perdão, nós também, naquele primeiro momento, depois vamos chamar assim, entre aspas, do insulto, né? Aquilo que a gente considera que é o insulto, né? Também não achava que eu tinha capacidade naquele momento de perdoar e podia ter ficado paralisada no vitimismo, na culpa, passar minha vida inteira, né, fixada naqueles que fizeram, que me magoaram e tal. Então, sim, é possível e muitas vezes nós perdemos um tempo imenso, tempo útil da nossa existência parados, não é? Nas culpas, no vitimismo, no remorso. Agora, aqui o que é importante, o que eu acho que é importante dizer, é sempre nós lembrarmos que o perdão é um processo, é uma jornada. E o mais importante é você não desistir dele, não desistir. Então, ainda que você diga, eu não consigo, e eu citei, acho que ontem, a fala de Dr. Bezerra em uma mensagem psicografada por Divaldo Pereira Franco, quando ele diz, se não consegues ainda perdoar, tenta ao menos desculpar. Mas se não consegues desculpar, deixa que a compaixão entre no solo ressentido da tua alma, não é? Então a gente pode começar, às vezes, por esse movimento de compaixão, de olhar para o outro, de trazer a visão da espiritualidade. Não é ainda o perdão, não é? Mas é o início da caminhada. O importante é caminhar dentro daquele processo que a gente descreveu. Em momento algum eu desisti do processo, não é? A gente foi perseverando, perseverar, acreditar que um dia a gente vai conseguir em verdade, a cicatrização da nossa própria alma e a ressignificação dos eventos. E passando para Rossandro, até onde o papel dos pais é ajuda e onde extrapola os limites, fazendo dos filhos pessoas fracas e sem responsabilidade pelas questões da vida. É uma questão muito comum hoje em dia. Diria que no passado houve um excesso de regras e criou uma geração de traumatizados. Hoje há uma falta de regras e está criando uma geração de pessoas incompetentes. E o que nós buscamos então, depois dessa antítese e tese, é uma síntese, em que a gente possa buscar do passado, daquilo que funcionava nas famílias, que é exatamente o que a constelação resgata com toda a força, a ordem. A ordem sempre formatou o psiquismo humano. Os limites tinham função de ordenar. Mas, obviamente, que no avançar da sociedade, a gente começou a questionar ordens descabidas, torturas, surras, submissão do feminino. Então, houve uma busca de mudar esse comportamento familiar a partir dos anos 60 e houve uma transformação. Mas aí a gente tem uma tendência histórica de forçar o pêndulo de um lado para o outro. Saímos de uma família repressiva para uma família permissiva. E agora nós estamos em busca de uma família equilibrada. Mas muitos pais têm dificuldades porque imaginam o limite como tolhimento da individualidade, da criatividade. Tem uma propaganda que eu acho muito engraçada que tem no Brasil, que é de um sabão em pó. Aí ele coloca assim, seu filho vai, brinca, pula, mela tudo, mela a parede, aí diz, mas não se preocupe, porque o sabão em pó tal lava. Não é assim que funciona. Né? Parece que é... Então, assim, a criatividade pode ser colocada numa cartolina, não necessariamente na parede da casa. Porque tem um custo para limpar, você tem que entender consequências daquilo ali. Ela não tem que ser tolhida de criar, ela tem que ser direcionada para a criação, ser num lugar em que ela possa se expressar sem gerar constrangimento. Mas vamos entender isso agora, a partir de uma perspectiva comum que eu vi no Salmo de Davi. Você entende que Davi era um homem como nós, né? Era um homem como nós, assim, e ele vivia a sua experiência cotidiana naquilo que ele fazia. E nós percebemos que, como era uma comunidade rural, por isso que Jesus tanto falava de exemplos do mundo rural e o próprio Davi,
Ele estava num dia querendo responder uma questão teológica muito clássica, muito básica mesmo, diante das suas angústias, das suas dores. Existe um livro chamado Salmos, que é um livro dos judeus, que é um livro de músicas. Os salmos são hinos cantados diante do templo, antes da entrada dos rituais de Jerusalém. Por isso que tem salmo de escadaria, porque era na escadaria do templo. Dos 150 salmos que nós conhecemos, ou 140, conforme a tradução evangélico-católica da Bíblia, Davi compôs 105. Davi compunha mais salmo do que um cantor de sertanejo goiano. Se tivesse a Billboard da época, Davi emplacava 8 no dia das 10. Né? Primeiro lugar, Salmo 23, Davi, e aí. E um dia ele queria responder uma questão bastante clássica da teologia, mas ele tinha uma limitação. Ele queria entender quem era Deus e como Deus se relacionava com ele. É uma grande questão dos estudos da teologia. Mas ele tinha uma limitação, algumas limitações. Primeiro, a limitação era como o material explica o imaterial. Como o circunstancial explica o atemporal. Como o temporariamente finito explica o infinito. Então, do ponto de vista epistemológico, ele tinha uma grande dificuldade de fazer isso. No entanto, ele fez o que a gente chama na psicologia de ancoragem. Ele ancorou a sua realidade para explicar o que era transcendente. E ele morava num lugar, como a gente está aqui no KSSF, imagine que para ele levar as ovelhas para pastar seria como ir daqui num canto que fosse 40 minutos de caminhada. Então ele ia todo dia e ele fazia esse trabalho porque lá tinha pastos verdejantes. Então ele andava um pouco mais distante do lugar onde ele morava mais seco, levava as ovelhas para esses pastos verdejantes. E quando elas se refestelavam e se alimentavam, elas tinham que se refrigerar, porque o sol escaldante da Judéia também era muito, muito forte. E tinha um riacho próximo com águas mais tranquilas, não profundas, a ponto que ele podia colocar as ovelhas, elas podiam se refrigerar sem se afogar. No cair da tarde, ele tinha que voltar. Mas ele pensava, vou ter que voltar aos 40 minutos caminhando de novo, vai cansar as ovelhas. Tinha um atalho. E esse atalho, como a gente sabe, atalho é sempre perigoso, ainda mais que Davi não tinha o Waze. Então, o que é que acontece? Esse atalho é uma região em que duas montanhas são tão próximas uma da outra que elas fazem sombras uma sobre a outra. Só tem luz solar no meio-dia. No cair da tarde, como no início da manhã, há uma sombra. E tinha um precipício nessa região em que as pessoas, quando passavam, os assaltantes esperavam para tomar o que as pessoas tinham e, para evitar um depoimento, empurrava e a pessoa morria. Por isso ficou uma fama muito ruim esse lugar. Ficou conhecido na época como, saía sempre nos jornais policiais da época, mais um crime ocorreu no Vale da Sombra e da Morte. No entanto, para poupar as ovelhas, Davi voltava por ali, pensando nelas. Então ele teve um insight. Aí ele fez, então é isso. Baseado na vida comum dele, ele transcendeu, meio que poeticamente, da relação com Deus. O Senhor é o meu pastor. Ele irá me levar para pastos verdejantes, depois irá refrigerar minha alma em águas tranquilas, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando você vai atravessar uma rua extremamente cheia de carros, e seu filho dá mão para você pegar, ele se preocupa em atravessar? Não. Porque ao dar a mão, você estabeleceu o limite, a hora de atravessar, a velocidade do passo, a maturidade de esperar o sinal abrir, ir para a faixa. Todas essas responsabilidades que tem quem chegou primeiro. Olha, eu encarnei primeiro. Eu estou aqui antes de você. Então, eu sei lugares que dão certo e que dão errado. Então, enquanto depender de mim, eu farei as escolhas. Porque um dia você vai fazer suas escolhas, mas eu tenho que te treinar. Porque quando você fizer as suas escolhas, e ainda assim eu te treinando vai dar certo e vai errar algumas vezes, você vai poder ter competência de voltar. E aí Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e acrescenta, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí você, Davi, estava tão bonito. Que é que um cajado e uma vara vai consolar ninguém, ou como está numa tradução mais literal, porque a tua disciplina e a tua ordem me mantém no caminho da retidão. Então, mas a gente pegando o mesmo simbolismo da vara e do cajado. O cajado é um pedaço de madeira maior que uma vara e mais grosso que uma vara, que serve para o pastor ficar escorado. Por que ele usa isso? Porque ele vai passar o dia olhando para o objeto da sua criação.
Ele não perde o contato visual, que os pais perderam hoje em dia, quando os filhos chegam em casa e os pais no celular perguntam: como é que foi lá hoje? Normal. E entra e não foi normal. Ele está triste, ele está angustiado, ele sofreu bullying. Entra no quarto, demora mais que de costume, mas você não presta atenção. Vai comer na mesa, come mais rápido, mas você não presta atenção. Porque você perdeu o contato visual. E a vara para quando corre para o precipício, ora volta. E quando esse correr é muito mais intenso, usa a vara e o cajado para evitar qualquer possibilidade de queda. Essa limitação da disciplina, ela é circunstancial. A disciplina dos pais é um limite temporário dado ao espírito para que, na medida em que ele amadurece nessa encarnação, reconfigura, reinstala os aplicativos, corrige o bug do sistema e tem maturidade. Nesses 18 anos que André lembrou simbolicamente que, do ponto de vista orgânico, é 18 mais para as almas, depende, porque tem pais que infantilizam os filhos, que é um complexo de Peter Pan reverso. Você quer mantê-lo na infância para continuar sendo vítima dos seus caprichos. E você não quer deixá-los amadurecer para não testar a sua capacidade de lidar com pessoas maduras. Então é preciso que você tenha a tranquilidade de deixar aquela alma crescer para ela fazer como o meu amigo, né? Então, assim, volte 2 casas, papai, porque eu não pedi para você me julgar, eu pedi para você me ajudar, porque eu cometi um erro. E se você não tiver maturidade, você vai agredir a criança. O que é que a gente vê hoje? A gente vê hoje a maior queixa, eu não sei como é aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil nós identificamos que a maior queixa dos jovens é: os meus pais não me escutam. Não há diálogo no meu lar. E quando me escutam, eles gritam. E como eles gritam e não me escutam, eu não dialogo com eles. E vai conversar com quem? Com pessoas tão imaturas quanto eles, que também estão sendo gritadas ou não escutadas. Aí, há 30 anos atrás, Renato Russo, vendo essa dinâmica, e como poeta antecipando tendências do estudo da psicologia, porque a arte consegue entrar num arquétipo e antecipar, disse: parece cocaína, mas é só tristeza. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão, que geram um descompasso e um desperdício. Sociedade do excesso, parece cocaína. Eu posso te dar tudo para substituir minha ausência. Parece cocaína, mas é só tristeza, porque o que eu quero é você. E aí, porque você não está comigo, os meus temores vão nascer do meu cansaço e da minha solidão. E por isso, na minha encarnação, vai ter um descompasso e um desperdício. E aí ele continua. Nesse mundo que a gente chama de relatividade moral, que a gente vive hoje, as pessoas dizem assim: o conselho de Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, foi substituído por um tudo é permitido e tudo convém, destrutivo. Um carpe diem, sem fronteiras, sem disciplina, sem regras. E aí Renato Russo diz: há tempo, nem os santos sabem ao certo a medida da maldade, e por isso há tempos são os jovens que adoecem. Percebe isso? Nós temos o caso do Cartola, que tinha uma sobrinha chamada Creuza, 16 anos, uma afilhada. E ele foi dar um conselho para ela, porque ela estava naquela fase, ela só pensa em namorar. E foi dar um conselho, né, normal. E percebendo as escolhas equivocadas que ela estava fazendo, ele deu um conselho e o eu poético dele falou para além dela, de uma geração inteira, e com muito carinho, ele disse: ainda é cedo, amor. Mal começastes a conhecer a vida e já anuncias a hora da partida sem saber certo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos que vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo, e quando notares, estarás na beira de um abismo que cavastes com teus próprios pés. Imagina um filho que não ouviu isso, ou que ouviu e não entendeu. Eu fui assistir a biografia de uma personagem extremamente rica, uma alma incomum, Fred Mercury, em Bohemian Rhapsody. Um filme fabuloso, a grandeza dele, inclusive no diagnóstico. Eu não vou ser o exemplo da decadência, eu vou cantar, né? A força dele. E eles: mamãe, eu matei um homem. Dei um tiro na cabeça. A vida estava só começando.
E se eu não voltar amanhã, siga em frente. E Renato Russo termina dizendo assim, tão carinhosamente quanto Cartola, meu amor, disciplina é liberdade. Eu não sei se ele leu o conselho que Chico recebeu de Emmanuel. Mas parece estranho, disciplina ser liberdade, disciplina parece uma coisa de prisão, né? Só quem tem disciplina de fazer o que tem que ser feito, só quem tem a disciplina de submeter aos pais como tem que ser feito, é que tem a liberdade de construir todas as possibilidades do que quer ser. Compaixão é fortaleza e ter bondade é ter coragem. E lá em casa tem um poço onde a água é muito limpa. Perguntaram a ele, que poço é esse? Minha família. E por que você disse que é muito limpa? Ele disse, porque minha família é muito melhor do que eu mereço. Entendeu? É um reconhecimento. Então, a disciplina temporária para a construção das habilidades, para que, como diz Khalil Gibran, nossos filhos que não são nossos filhos são flechas que lançamos, possam ser lançadas ao infinito das possibilidades de Deus. Com essa poesia musicada, então, nós encerramos a nossa participação em nome dos meninos, agradecendo a todos vocês a sua presença carinhosa, a participação de vocês, o afeto, aos trabalhadores do KSSF, a todos vocês, a essa casa maravilhosa que ocupa um lugar muito especial no nosso coração, a nossa gratidão, mas acima de tudo, a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, pedindo que eles nos abençoem a todos no retorno às nossas casas e na continuidade das nossas tarefas. Todos nós, tarefeiros do Cristo. Muito obrigada e muita paz. Voltou. Como estamos nos sentindo agora? É um misto, né? Um misto de felicidade porque a gente recebe tanta coisa e tristeza porque está acabando, né? E eles vão embora, né? Eu queria dar uns recadinhos antes, aproveitando a presença de todos vocês, para poder a gente finalizar daqui a pouquinho. Estamos já acabando, sei que todo mundo agora quer ir embora, deglutir, digerir tudo isso que recebeu. Mas eu queria lembrar vocês que amanhã, segunda-feira, dia 9, o Andrei Moreira, que está saindo ali agora nesse minuto e não poderia, porque ele não poderia sair agora, mas ele tem que voltar. Ele tem que voltar, daqui a pouco eu vou ter que enrolar um pouquinho. Não, mas é brincadeira. Ele vai estar amanhã no Chico Xavier, ok? Às 6h30 da tarde, eles têm um jantar que toda a renda será revertida para o Fraternidade Sem Fronteiras. Espera aí que eu estou procurando o controle do monitor daqui que ninguém está vendo. Que está em algum lugar aí. Pronto, já vai acender o outro monitor. Então, como eu falei, às 6h30 eles vão fazer um jantar, a renda será revertida para o Fraternidade Sem Fronteira. Às 8h da noite ele vai ter, então, uma palestra no Chico Xavier, todos convidados, logicamente, e a palestra será sobre a cura da criança interior ferida à luz do Evangelho. Então, acho que vai ser bastante interessante, não é? Eu queria lembrar vocês também que, em outubro, nós teremos aqui no KSSF um evento da Federação Espírita da Flórida, que são os seminários em inglês que eles estão fazendo. Nós já tivemos os seminários em Orlando, nós já tivemos o seminário também no Caridade,
em Fort Myers também, se não me engano, e o último deles vai ser aqui no KSSF, onde nós teremos a presença aí das pessoas praticamente da nossa casa, falando sobre os temas que foram temas do seminário da Confederação desse ano, né, que são os mesmos temas. Então a gente vai ter aqui, vai ser no sábado, dia 19 de outubro, na parte da tarde, de 2 às 6 da tarde, com a presença aí de Mary Endo, que é uma de nossas alunas e trabalhadoras americanas. Lina Kobayashi vai estar também participando conosco. A presença de David Walkden, que é lá do Conscious. Luiz Médici, do Green, e também nosso trabalhador e aluno daqui. E esse rapaz Mauro Faria, novo, que vai estar aí também falando. Vai ser um seminário em inglês, mas a gente sempre tem a tradução simultânea para vocês em português, mas eu convido a todos porque eu acho muito interessante, que é sempre bom, não é? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Queria fazer um agradecimento final, não final, semifinal, né? Porque quem faz o final não sou eu, né? Fazer um agradecimento só a todos os nossos amigos, os nossos trabalhadores, as pessoas que estão aqui, que fizeram todo esse esforço, que nesse evento, principalmente, todos que participaram, absolutamente todos, se tornaram KSSF Teamwork a partir do que fizemos ontem, trazendo o evento de volta para essa casa. Eu queria parabenizar a cada coração, a cada um de vocês, e pedir, sim, uma salva de palmas para nós mesmos. E dizer em nome da nossa casa que foi maravilhoso o que aconteceu e que agora a gente já sabe que se a gente tiver que contar com alguém, a gente vai chamar vocês. Não é? Fizemos uma coisa absurda, colocamos 200 pessoas para fazer uma mudança. Normalmente a gente tem meia dúzia, né? Então isso tudo se deu, esse esforço todo e essa coisa toda se deu exatamente por causa disso que nós falamos tanto, e Andrei falou tanto, que a Fraternidade Sem Fronteiras fala tanto, não é? Que uma pessoa só é uma pessoa através de várias pessoas, de todas as outras pessoas, e isso foi o que aconteceu conosco. E isso é o KSSF Teamwork, essa é a nossa casa, tá bom, gente? Então eu queria agradecer muito de coração, e eu queria convidar agora, para fazer um agradecimento final e umas poucas palavras, a dirigente da nossa casa, Marisa Libório. Tem que ligar. Liga. Ele já fez todos os agradecimentos. Fiz não. Pois é, porque só faltou uma coisa, né? Que aí eu vou fazer. Agradecemos mesmo. Todos nós, acho que estamos assim, uns agradecidos aos outros por formarmos essa equipe maravilhosa, não só os trabalhadores do KSSF, mas todos os frequentadores, todos aqueles visitantes, nossos irmãos que vieram trazer essas mensagens tão maravilhosas que, como dizem, né, os espíritas mais gulosos, é um banquete, né, espiritual. Né? Não foi nenhum baiano que disse isso, não. Então, nós agradecemos profundamente Suzana, Andrei, Rossandro, e até daqui a pouco, né? Daqui a pouco estaremos de volta nas atividades. Eu gostaria só de apresentar a vocês aqui uma atividade nova que foi fundada há pouco tempo, que se chama Hearts and Hands. Nós estamos aprendendo a dizer, né? Corações e mãos, né? A gente tem um grupo grande de pessoas aqui que trabalham manualmente, vibrando em cada trabalhinho que faz para poder doar às crianças e idosos carentes. E, dessa vez, elas prepararam esses vestidinhos para Andrei levar para o Fraternidade, doar lá na África. Gostaríamos de convidar quem puder. Aquelas mãozinhas generosas, as formiguinhas que já fazem parte da equipe, por favor, se levantem. Eu sei que tem gente aí, não é? Cadê? Não tem aqui com vergonha, não. Não é? São muitas mãos, homens, mulheres e jovens,
Não são só as meninas, os meninos têm ajudado bastante. Inclusive, se quem quiser participar, podem procurar a coordenação, que é Neuzice, Ismênia, Beth, Ted e Vera. Podem procurar. Ted é ótimo, né, Ted? You are the best. Então, quem quiser participar, procure as meninas. Elas se reúnem todas as semanas, às quartas-feiras, 15h, aqui no centro. Reunimos também na casa delas. Aquelas que não sabem costurar, aprendem, elas ensinam rápido. Tem também o grupo das perucas, das touquinhas, dos enxovais. Então, é muita coisa. Elas fazem muita coisa. Esses vestidinhos são maravilhosos. E também elas pediram para avisar quem tiver camisa masculina, de pano, qualquer cor, né, que não queira mais, de malha também, né, lençol, qualquer coisa, doem, porque transforma-se em roupinhas para as crianças e bebês. Tá bom? Fronhas também, né? Cada ponto que a gente coloca da máquina é feito com muito amor. Então, quem tiver disponibilidade de doar amor, venha costurar com a gente. É porque, só explicando, que a ideia é essa. A ideia é estar confeccionando aquela roupinha e nela já desejando, isso eu aprendi com uma amiga muito querida, já desejando que aquela criança ou aquele adulto que vai usar aquela roupa já seja abraçado e envolvido nas vibrações de amor. Então, é um trabalho muito gostoso. Quem quiser participar, olha, Verinha, você só vai dar um... Eu quero dizer assim, que tem somente 6 até agora que não conheciam nem o que era uma agulha. Verdade, isso não é maneira dizer não, né? Quer costurar também. Estelinha não tinha nem agulha em casa, nem tesoura, nem linha. Ela já ganhou o kit. Ela está fazendo fuxico. Não sei se vocês sabem o que é. Entendeu? Fuxicando aqui. O início é fuxico. O fuxico, né? E muitas que não sabiam, nem tinham máquina, já tiveram aulinha, né, básica que eu tenho dado. Marisa vai aprender também. E com... Verdade, ela que quer, não quer, Marisa? Eu não vejo a... E outra coisa, aí tem muitos comprando a máquina. Então as lojas estão, o Walmart principalmente, que é mais barato, está felicíssimo com o KSSF. Nós temos 2 homens trabalhando conosco. Fala aí. Olha, o Tadeu já comprou a máquina dele. Sábado ele vai para minha casa para aula, porque ele trabalha, né? Ele vai tomar aula lá em casa. A Rosana mesmo, a Rosana, fica em pé, Rosana. A Ró, ela é nova aqui no centro. Ela não tem disponibilidade de vir quarta-feira à tarde. Vou dizer, a quarta-feira à tarde ela não pode, então o que ela faz? Ela vai na minha casa, que eu moro perto dela, eu moro em Pembroke Pines, né? E ela mora em Copper City. Ah, é? Me deixaram 3 dias calada. Não foi, Andrei? Viu? É que a Marisa... Então, a Rosana vai pegar os vestidinhos lá em casa cortados, aí costura, leva lá em casa, eu dou mais. Ela já foi 3 vezes buscar e 3 vezes levar. Obrigado, Rô. E a gente, quarta-feira, está aqui 2 horas e fica até a hora que vai começar o trabalho da noite. A gente está aqui, quem quiser vir aprender, venha, que a gente está aqui. E os aviamentos e tudo mais. Olha, eu vou parar, viu? Eu não sei como que eu deixei esse povo falar tanto assim. Pra que eu fui abrir o microfone? Eu já falo então muito, imagina isso, quem esse povo quiser é todo. só procurar as meninas e iniciar o trabalho. Então, os agradecimentos, né, são totais. Nós estamos muito felizes de termos tido essa festa, esse envolvimento ontem, como o Mauro disse, um trabalho mesmo em conjunto, onde todos nós nos unimos e resolvemos escolher fazer melhor, não é? E, por isso, dá tudo sempre certo, quando a escolha é boa, né? Então, um abraço para vocês, mas não vão embora antes, porque Guto... Eu queria fazer mais um agradecimento, vai. só para não esquecer uma coisinha.
que eu acho que a gente tem que comentar de todos, né? Eu queria agradecer imensamente a nossa equipe que fez todo o esforço necessário para que toda a técnica acontecesse, né? A Luciano Matev, principalmente, que vem do Port St. Lucie. E ele vem de Port St. Lucie para me aguentar, basicamente, que eu fico que nem um doido aqui, mas todos me aguentam também, né? Suportam uns aos outros, que essa é a prova, né? Ou expiação, era não. Nossos irmãos também das outras casas, hoje Jane está Todos. presente, Líbia, né, desde sexta-feira, desde quinta. O Brummers, que nos forneceu Que todo o forneceu lanche almoço. delicioso, né? Maravilhoso mesmo a comida. Palmas para o Brummers. Né? Os centros que vieram, Renovation, o Palm Beach, quem foi mais? Broward, O Broward, Spirit Spirit Society, o o Caridade, Canchos, o o Cefa. Cefa, os meninos do teatro. Foi assim, a Ave Maria, memorável, muito Agradecer bom. também a parceria de José Aparecido, da Rede Amigo Espírita TV no Brasil, que está transmitindo para todos os lugares através da internet. Muito obrigado, Zé. Ele também me aguentou muito, não foi pouco. Ou seja, é um agradecimento, é um coração pleno de gratidão por cada presença que está aqui e realmente muito bom. Terminados os nossos agradecimentos, parece até o Oscar, né? Não dá? Bota a música, né? Eu queria convidar um amigo muito especial da nossa casa para a gente fazer a nossa prece final, que é o Admir Serrano. Ele está aqui presente hoje. E dessa forma a gente finalizar a nossa Semana Espírita, a 14ª Semana Espírita do KSSF. São 14 anos e ano que vem a gente faz a nossa festa de Sweet 15. Tá? A gente vai fazer o nosso debut. Tá bom, gente? E eu convido a todos vocês para 2020. E vocês vão ficar sabendo do tema aí por esse ano. Admir, por favor. Eu posso cantar, se vocês quiserem. Vai ter música daqui a pouco. Overdose de inspiração. Foi um dia maravilhoso. Conhecimentos que têm o poder de transformação se colocado em prática e devem ser colocados em prática. Em serenidade e paz, elevemos nossos pensamentos ao mais alto, a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus Cristo, nosso Mestre, modelo e guia, aos Espíritos benfeitores que foram incumbidos de guiar-nos neste trabalho tão especial desta Semana Espírita. Em profundo agradecimento por esta oportunidade, por este dia de estar aqui, recebendo tanto conhecimento. Agradecimento especial aos nossos irmãos expositores, Suzana Simões, Rossandro Klinde, Andrei Moreira, por compartilhar seu profundo conhecimento de nossa abençoada e consoladora doutrina espírita. Que as lições que nós aprendemos aqui hoje sirvam-nos de norte e nos orientem para que nós façamos os ajustes necessários em nossas vidas, para que esta experiência terrena, que ora experimentamos, que nós mesmos escolhemos, seja uma oportunidade de aprendizado e crescimento como espírito. Que coloquemos em prática tudo o que aqui aprendemos hoje, fazendo esses ajustes que certamente nós fomos capazes de reconhecer em nós e saber conscientemente o que é que devemos transformar, mudar, incorporar em nossa existência, em nosso dia a dia,
para dar continuidade em nossa evolução espiritual. E que, colocando em prática o que aqui aprendemos, essa transformação que faremos a partir de hoje, que ela tenha o poder de aliviar o peso das nossas dores físicas, os tormentos emocionais que possam estar nos incomodando, as asperezas de experiências desagradáveis que possamos estar passando, nas dúvidas e na desesperança que atrapalham a nossa jornada. E que em mudando este alívio, nessa transformação, que nós possamos sentir, ainda que por um momento, a inefável leveza de ser espírito imortais, filhos de Deus. Na paz de Cristo, agora e sempre, que assim seja.